A gente vai sair aqui de BH, chegando até Catas Altas, vão dar 132 quilômetros, mais ou menos umas 2h30, se fosse direto, né? E aí a gente vai parando no caminho. Então, você já falou, né? A gente está falando entre as Serras da Piedade e a Serra do Caraça, e no fundo, o maciço do Espinhaço. Lá em Catas Altas, você tem uma partezinha dele. Então, nós vamos sair daqui de Belo Horizonte, ir para Caeté, para ir lá em Caeté, dá 1 hora mais ou menos, né? São 36 quilômetros, dá 1 hora de Belo Horizonte, 57 quilômetros. É pertinho, depende do trânsito, né? As estradas estão horríveis, né? E para Caeté é terrível. Mas aí lá em Caeté, depois nós vamos falar sobre cada cidade. De Caeté, você vai para Barão de Cocais por dentro. 36 quilômetros. Vai dar um pouquinho, quase 1 hora também, que a estrada é de terra. Mas é bem legal. E depois aí você está ali, ó. Barão de Cocais, Santa Bárbara e Santa Bárbara, Catas Altas, é tudo pertinho ali, 20 quilômetros, 15 quilômetros um do outro. E é muito legal, né? Ali, Caeté, essa região, foi formada, foi palco de grandes acontecimentos, entre eles a Guerra dos Emboabas, né? E Emboabas era como os paulistas nos chamavam, né? Os forasteiros, né? Emboabas. Era muito legal. Emboabas quer dizer pata peluda, porque o pessoal vestia diferente, né? Então era como que eles chamavam, apelidavam os forasteiros. E, desculpa, a Guerra do Emboaba era exatamente os paulistas, a briga pelo ouro, né, entre os paulistas e os portugueses. E uma parte foi naquela região e depois em Ouro Preto. E você, para não voltar pelo mesmo caminho, depois você vai voltar, que é mais ou menos a mesma distância, Catas Altas, Mariana, Mariana, Ouro Preto e Ouro Preto, Belo Horizonte, que também é estrada real. Então a gente pode fazer esse caminho, é um anel, é muito legal e muito bacana. Lá em Caeté, a gente vai, ela está cercada, né, por vegetações densas. A gente tem lá a Serra da Piedade. E lá a gente vai visitar a igreja da Nossa Senhora do Bom Sucesso, onde que o mestre Aleijadinho, ele começou a carreira lá. Foi a primeira igreja que ele fez ornamentos. Tem o Museu Regional também e a Casa de João Pinheiro, no século XVIII. Não pode deixar de visitar. E lá também, né, a gente tem o Observatório Astronômico do Frei Rosário. Uhum. Você conhece ele? Não, eu tô aqui pensando que tem tempos que eu não vou a Caeté. É um passeio legal mesmo, viu? Porque tem muito tempo que eu não vou a Caeté. Eu fiz muito quando era pequeno pelo colégio, né? Uhum. A gente subia a Serra da Piedade com o tempo fechado, no nuvem, é bonito. E com o tempo aberto é maravilhoso também, dos dois jeitos, né? Para quem não quer expandir um pouquinho, né? Você tem também a Cachoeira de Santo Antônio, que ela fica a 17 quilômetros de Caeté, no distrito de Morro Vermelho. Essa cachoeira é maravilhosa. 80 metros de altitude, de altura, né? Com um grande lago. E também tem uma pedra branca, né? Um bloco de pedra de 60 metros, que também é muito procurado pelos alpinistas. Essa cachoeira de Santo Antônio, eu já fui algumas vezes, mas eu parei de ir por tristeza, sabia? Por quê? Porque as pessoas deixam um rastro de lixo. É uma coisa assim, é tão inacreditável que eu falei, gente, eu não volto mais, porque é muito triste. É porque é uma cachoeira linda, mas as pessoas vão, e quando elas voltam, ao invés de levar o seu lixo para casa, para depois, né, colocar na lixeira, em algum lugar, não, elas deixam lá. Uma falta de educação. Cara, né? Eu fiquei, é uma falta de educação, porque é uma cachoeira do lado de BH, é linda, dá pra ir passar o dia tranquilo. Dá pra você passar o dia, almoçar ali por perto, de ser de fato um passeio muito legal, mas eu desisti, porque todas as vezes as pessoas elas não têm o menor cuidado com o que delas, inclusive, porque elas vão passar o dia lá e deixam um rastro de sujeira, gente, é muito lixo. E eu falei, não volto aqui mais, eu nunca mais voltei. E muitas vezes a pessoa ainda vai com som, cerveja, e é perigoso, né? Então, vai pra curtir o sossego, mas tira o sossego de todo mundo. Tira o sossego de todo mundo. Esse é o problema. E aí depois eu fico pensando, né, é uma discussão mesmo, quando eles fecham as cachoeiras e mandam a pessoa pagar, né, igual acontece, por exemplo, lá na Serra do Cipó, mas às vezes eu fico pensando que para conseguir preservar é só assim mesmo, porque as que são abertas, as pessoas não sabem cuidar.
Tem que começar de novo na escola, fazer um consenso, muito né? Cada um triste. devia levar, né? Uma sacolinha, gente, é coisa simples. Uma sacolinha. Não tem nada demais. E mesmo o lixo orgânico é feio, né? Porque fica a imagem ruim, né? É isso. Eu só um adendo, um pequeno desabafo. Vamos lá, vamos continuar. Às vezes faz parte, não deveria, né? Faz parte da imagem, né? Mas, infelizmente... Mas é isso. Depois Barão de Cocais, né? Que no início do século XVIII foram encontradas novas minas de ouro, né? No extenso morro. E lá era chamado de Morro São João do Morro Grande. E depois era município de Santa Bárbara, emancipou e foi chamado de Barão de Cocais. Por isso que aí ele é tudo pertinho, né? Então dá para você visitar tudo. Em Barão de Cocais tem o santuário de São João Batista, que é uma igreja do século XVIII, também contou com a participação grande do Aleijadinho na construção e na ornamentação dos altares, que são folheados a ouro, né? Que a gente fala tanto, né? A Serra do Garimpo pertence ao Espinhaço, ao maciço do Espinhaço, e tem uma diversidade grande, biológica e geomorfológica e histórica, né? E as vistas panorâmicas, você consegue visitar 6 cidades vizinhas, que é maravilhoso. Para quem gosta do ecoturismo, lá tem muita caminhada e lá tem uma cachoeira, né? A cachoeira que é também um sítio arqueológico da Pedra Pintada. É bem legal. Lá tem o Parque Canela de Ema, que quando você vai de Caeté para Barão de Cocais, pela estrada de terra, você vai passar no Parque Canela de Ema. Lá também tem bastante canela de ema. Uma planta, né? Para quem não lembra, uma planta bem bacana, que parece uma canela de ema, né? Santa Bárbara já homenageia, né? Ela é chamada de Santa Bárbara exatamente porque ela foi descoberta 4 de dezembro, quando chegou o grupo de bandeirantes e descobriu, né, a cidade de Santa Bárbara. E ela também é um patrimônio arquitetônico e oferece diversos atrativos culturais. Lá você tem a matriz de Santo Antônio, a capela da Arqueoconfraria, do Cordão de São Francisco, o memorial de Afonso Pena, né? A gente vê aqui em Belo Horizonte falando de Afonso Pena, e ele foi o primeiro presidente mineiro aqui do Brasil, né? Você tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a estação ferroviária e o prédio da cadeia antiga, né? O memorial Afonso Pena foi a residência, né, do nosso presidente Afonso Pena. Depois, um pouquinho mais para cima, Catas Altas. E Catas Altas é situada no pezinho da Serra do Caraça. Lindinha demais. A cidade é linda, linda, Fofa. linda. E ela é resguardada, né, pela Serra do Espinhaço também. Então ela parece ter saído de uma pintura, né, bem bacana, bem bacana. Lá tem uma capelinha, a capelinha de Santa Quitéria, que ela ali é maravilhosa, né? Uma capelinha linda. Azulzinha. Eu acho que toda capelinha barroca, né, azul e branca. É bonitinho demais. São lindas, lindas. E fica lindas. No alto, assim, né? Dá umas o centro fotos, histórico dá umas lá. fotos bonitas. O centro histórico com a igreja ao fundo. Você vê na Serra do Caraça. É uma cidade linda. E lá você tem também o Pico do Sol, né? O Pico do Sol é bem legal. Quando eu fui para lá, eu fui de jipe, né? E aí a gente subia o pico e lá tinha um povo andando de moto, tinha umas subidas mais radicais. E é dentro da cidade praticamente, né? Bem legal. Quando a gente foi, estava tudo fechado. Então o frio atrapalhava as cachoeiras, né? Mas passeamos, fomos no Bicame de Pedra. Não pode deixar de passear lá no Bicame de Pedra. É muito bonito. Quando a gente pensa, quando você vê a construção do Bicame de Pedra e pensa que aquilo era um cano, né, uma tubulação para levar as águas, aquilo ali é uma coisa muito chocante. Ainda tem 100 metros dele preservado da construção original, de 1790. Caramba. Bem legal, né? É muito louco. E você consegue andar por cima dele, assim, sabe? E aí, coloca de novo e aí você, quando tá no fim da tarde também, o sol vai batendo, assim, no final do dia. É muito bonito. E você consegue andar em cima dele, né? Tem umas entradas, você atravessa esses 100 metros. É bem bonito. Para quem está nos assistindo, muito tá vendo. vento.